Bom dia, meus amados. Estamos aqui mais uma vez para poder meditar um pouquinho mais na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E antes de ler a palavra de Deus, eu gostaria de pedir para vocês que assistiram esse vídeo, compartilhe, dê o seu joinha, dê a sua opinião aí embaixo, fazendo favor, porque a sua opinião para mim é de grande valia. Saber o que vocês pensam, o que vocês acham. Eu gostaria de informar que a palavra de Deus ela está sendo anunciada, e quanto mais pessoas essa palavra alcançar, mais pessoas terá a oportunidade de conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo e conhecer a verdade, que é a palavra de Deus, porque a palavra vem nos ensinando que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a palavra de Deus que eu gostaria de estar meditando junto com vocês está em Romanos, capítulo 8, versículo 7, que vem falando assim, ó: Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. No vídeo anterior que eu tinha gravado, eu tinha falado de um pouquinho de Tiago, capítulo 4, versículo 4, que vem falando que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Quando a gente tem amizade com o mundo, é difícil de estar agradando a Deus, porque a amizade do mundo é a inclinação da carne. A gente faz aquilo que a nossa carne deseja, aquilo que nossa carne satisfaz. Então, quando nós estamos satisfazendo a nossa carne, praticamente nós não estamos satisfazendo o nosso espírito. E o espírito, ele vem de Deus, ele se agrada das coisas de Deus, e a carne se agrada das coisas da carne. O que é a obra da carne? Olha só o que vem dizendo em Gálatas capítulo 5, no versículo 17 em diante. Vamos falar um pouquinho da obra da carne. Versículo 17, que vem dizendo assim: porque a carne milita contra o espírito. Então quer dizer o que? A nossa carne milita, ela está lutando contra o espírito. Praticamente, meus amados, vocês estão numa batalha aí bem grande. A carne quer se inclinar para o lado da carne, né, para o lado do mundo, e o espírito quer se inclinar para as coisas de Deus, e você está praticamente ali no centro. Então cada uma vai puxando você para um lado. Uma hora você vai puxar para o lado da carne, uma hora você vai puxar para o lado do espírito, e você vai estar ali no meio ali. O que eu quero dizer com isso? Aquilo que você se alimentar mais, entendeu? Terá mais força. Se você alimentar muito mais a sua carne vai vencer o espírito. Porém, se você alimentar muito mais o espírito, então o espírito terá muito mais força e vai vencer a sua carne. Por isso que a palavra de Deus está falando aqui, porque a carne milita contra o espírito. Então as duas estão numa batalha aí, e o espírito contra a carne. Então você vê aí essa batalha aí que a gente está falando aí, tá bom? Porque são ambos entre si, para que não façais que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são, olha só o que vem falando aí, o que são obras da carne, tá bom? Só preste um pouquinho de atenção. Gálatas capítulo 5, tá? Do versículo 18 em diante. Olha só o que vem falando: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Meus amados, se vocês prestarem atenção nesses textos que eu acabei de ler e essas coisas que eu acabei de falar, todos nós estamos sujeitos à obra da carne.
Então todos nós estamos sujeitos a cair a qualquer momento, a qualquer instante. A gente vê aqui a declaração de Paulo, mas Paulo mesmo tinha consigo um espinho na sua carne. Por exemplo, ele orou por 3 vezes ao Senhor, pedindo para que Deus tirasse esse espinho, tá? Ninguém sabe, tá bom? Muitos teólogos falam que era uma doença, outros falam que era tal coisa, mas assim, a Bíblia não deixa claro. Quando nós chegarmos lá no céu, nós perguntamos para Paulo: ô Paulo, o que você tinha na sua carne lá que deixou registrado para nós? Muita gente ficou curioso lá e ele vai falar para você, tá bom? Mas se você permanecer fiel, tá? Na palavra de Deus, quando Jesus Cristo voltar, ele vai te arrebatar para levar junto com ele, porque a palavra de Deus fala que aonde que ele estiver, ele quer que nós estejamos junto com ele. Então quer dizer que é uma promessa que ele fez, e se ele fez uma promessa para nós, Jesus Cristo, ele é fiel, ele é verdadeiro e ele vai cumprir. E eu, sinceramente, estou esperando essa promessa de Deus que um dia ele irá voltar. Mas, pois bem, vamos voltar para a palavra de Deus, que está falando um pouquinho aqui sobre a carne, que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. E eu, sinceramente, meus amados, eu não quero ter Deus como meu inimigo, eu quero ter Deus como meu amigo, tá? E para mim ter Deus como meu amigo, eu não tenho que procurar de uma tal maneira de fazer a vontade dele. Eu sei que eu sou errante, eu sei que eu sou um pecador, eu sei que eu falho. Se as pessoas andarem junto comigo, vai ver que tem hora que eu fico aborrecido, tem hora que eu me iro, tem hora que eu fico chateado, tem hora que... Glória a Deus por isso, mas a gente sempre procura o quê? Fazer a vontade do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus vem nos moldando a cada dia, para que a gente não venha se inclinar para essas obras aqui, para a gente não venha se inclinar para as obras da carne, porque as obras da carne é inimizade contra Deus, assim como o livro que eu disse para vocês, falando assim, aquele que se inclina para a carne não tem como agradar a Deus. Então, quem que a gente estamos alimentando mais? A nossa carne ou o nosso espírito? E a gente vai ver que as pessoas, tendo conhecimento de Deus, não quiseram dar a devida glória para Deus, pois eles mudaram a imagem de Deus. Olha só o que vem aqui dizendo em Romanos capítulo 1, versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhe o coração insensato. Então olha só, eles não deram a glória devida a qual Deus merece. E a gente sabe muito bem, meus amados, que no início, no livro de Gênesis, vem falando, Deus criou tudo, sabe? E tudo que os nossos olhos podem contemplar. Deus criou, haja luz e houve luz com apenas a sua palavra. Olha só que Deus poderoso que nós servimos. Não existe outro Deus acima do nosso Deus. Então toda honra, toda glória, todo louvor tem que entregar para o nosso Deus e servi-lo, porque o nosso Deus, ele é santo e ele requer de nós a santidade. E como nós conseguimos alcançar a santidade, irmão Alex? A gente consegue a santidade somente através do sangue do Senhor Jesus Cristo, que foi derramado no Calvário. Jesus Cristo, ele desceu aqui nessa terra, viveu como um homem, sofreu como um homem, passou o que nós passamos, viveu o que nós vivemos, e ele morreu como um homem santo. E aquele sangue do Senhor Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário nos purifica de todo o pecado. E olha só o que vem dizendo em diante, o versículo 22: incalculando-se por sábios, tornaram-se loucos. Olha só, eles se acharam sábios e acabaram se tornaram-se loucos. E a gente vê muito bem isso no que está acontecendo no nosso mundo no dia de hoje. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou, tais homens, a imundícies pela concupiscência do seu próprio coração. Então Deus falou assim, olha, já que vocês querem
querem isso mesmo, já que vocês querem viver de uma maneira dissoluta, viver de uma maneira depravada, toma aí, olha, entendeu? Viva dessa maneira, porque o nosso Deus, ele é amor, e aquilo que você escolher, Deus, ele vai dar liberdade, Deus, ele não vai te aprisionar. Então, a gente sempre fala que você tem o poder de escolha, se você quer ir pelo caminho da direita ou se você quer ir pelo caminho da esquerda, ou se você quer seguir centralizado, buscando um alvo, buscando um objetivo. Deus, ele só vai te orientar, olha, siga bem. Aí eu que ponho posto 2 caminhos diante de ti, escolhe, pois, o bem e viva. É isso que Deus nos manda. Vamos continuar a leitura da palavra de Deus. Pois por isso Deus os entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adoraram e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas com outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homem, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E a gente vê isso nos dias de hoje, meu amado. Quando a gente olha para as escrituras sagradas de Deus, a gente vai ver que o nosso mundo hoje está completamente corrompido. As mulheres mudando o uso natural e os homens também se defamando como outros homens. Então, o que eu gostaria de falar para você, quando a gente se inclina para a carne, quando a gente faz as coisas da carne, nós estamos sujeitos a tal depravação diante de Deus, e isso não agrada a Deus, quando a gente se inclinamos para obras da carne. E a palavra de Deus vem falando que quem pratica tais coisas, olha só o que vem dizendo, não herdarão o reino de Deus que tais coisas praticam. Então, meus amados, se a gente quer servir realmente a um Deus santo, um Deus verdadeiro, um Deus que está acima de todas as coisas, um Deus que entregou o seu próprio Filho, o seu único Filho, para que todos que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna, nós precisamos renunciar. Lembra quando Jesus Cristo chega diante de Pedro e fala, Pedro, segue-me. Ô Tiago, segue-me. Chega lá diante de Mateus, o publicano, Mateus, segue-me. Então, meus amados irmãos, o que Jesus Cristo estão falando para vocês, segue-me. Pegue a sua cruz e segue-me. Quando Jesus Cristo fala, eu acho até bem interessante esse texto, que quando Jesus Cristo fala assim, olha, pegue a sua cruz, a cruz estava indo para onde? A cruz estava indo para o Calvário. Jesus Cristo está levando a cruz nas suas costas para onde? Para a morte. Então Jesus Cristo, ele estava carregando o seu próprio caixão. É como se Jesus Cristo falasse assim, olha, pegue o seu caixão, coloque nas suas costas. A gente sabe muito bem que caixão é uma coisa pesada, sabe? E segue-me. Então quer dizer o quê? Você vai ter que renunciar o seu eu, vai ter que renunciar a sua carne todos os dias para poder agradar a Deus. Mas Alex, como que eu posso agradar a Deus? Olha só o que vem dizendo aí em Gálatas, capítulo 5, continuando no capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Então, meus amados, é uma coisa que ressuscita todos os dias e que a gente tem que matar todos os dias, é a nossa carne. Todos os dias nós temos que renunciar, e às vezes até todas as horas nós precisamos renunciar a nossa carne. Por isso que a palavra de Deus vem nos ensinando e falava, vigia, ore, entendeu? Para que esteja de pé, cuida-se para que não caia.
Então a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo vem falando: se você está de pé, cuida-se para que você não venha cair, porque as obras da carne são essas, são a bondade, o amor, a alegria, a longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio e outras milhares de coisas que a gente acha na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa é a mensagem que eu quero poder passar para vocês no dia de hoje, meus amados, que a inclinação da carne é inimizade contra Deus, que nós possamos de hoje em diante procurar mais ter o conhecimento de Deus, porque quanto mais conhecemos de Deus, mais próximo dele nós ficamos. E Jesus Cristo vem falando assim: olha, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, tomar o meu fardo, tomar o meu jugo, porque ele é leve. Jesus Cristo vem falando nesse aprendeis de mim, ele não está falando me estuda. Jesus Cristo está falando assim: olha, se relaciona comigo, me conheça, porque eu tenho um ótimo galardão para vocês. Jesus Cristo, meus amados irmãos, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Salvador. E se você quer alguma coisa na sua vida espiritual, é somente através do nosso Senhor Jesus Cristo que você vai encontrar, tá bom? Eu gostaria de terminar esse vídeo por aqui, tá? Dê o seu joinha, compartilhe, dê a sua opinião, tá bom? E olha, fique com Deus, fique com essa palavra de Jesus Cristo e saiba que Deus, Ele é contigo. Quando você quer meditar na palavra do nosso Senhor, de dia e de noite, Deus será contigo, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, pode escrever aí embaixo aí. Se você quiser deixar a sua opinião, escreve aí embaixo também, tá bom? E pode ter certeza, se nós fazemos a vontade de Deus, com Ele um dia nós iremos morar. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Fiquem com Deus. Ótimo dia. Até mais.